Convido para mediar a mesa a doutora Késia Barreto, que é diretora de Comunicação e Divulgação da ANAGE. Salam aleikum, bom dia a todos que estão aqui presentes e os que nos assistem online. É um prazer muito grande estar aqui hoje. É o principal evento, né, que a gente traz da ANAGE do ano. E poder compor essa mesa é algo muito significativo. A gente está com uns probleminhas técnicos, porque a cidade de São Paulo realmente é uma cidade complicada. Então, nós estamos com as duas palestrantes chegando aí ainda, mas nós vamos dar início, né, com a palestra da doutora Cristiane Natasha, enquanto a gente começa. E poder ouvi-la, né, sobretudo sobre as demandas que existem aqui na cidade e o quão importante e relevante é esse tema que nós estamos discutindo hoje. Porque nós não falamos apenas sobre o direito, nós falamos também sobre as nossas vidas, sobre o que nós vivemos diariamente e sobre o que nos atravessa, né, sobre as nossas dores, nossas preocupações. Então, é muito importante que a gente debata, traga esse tema tão importante, independente da religião, para a mesa de discussão e que a gente possa, a partir de toda essa visão que a gente tem do direito, aplicar, né, também o nosso cotidiano. Por quê? Porque o direito, ele primeiro se inicia nas relações sociais, no nosso dia a dia. É ali que nasce o direito, é ali que nascem as questões. E, a partir daí, ele se transporta para o universo jurídico e é formalizado através das leis. Então, a gente precisa discutir sociedade, a gente precisa discutir a comunidade, né? E a gente também precisa discutir, muito importante, o direito religioso, né? E o direito à liberdade de crença e, no contraponto, tudo aquilo que vai de encontro com esse direito, né? Que é a liberdade religiosa, a liberdade de crença e tudo que nós precisamos para poder coexistir em sociedade. Então, doutora Cristiane, sem mais, né, eu agradeço a presença. Vou passar a palavra para a doutora, para nós iniciarmos essa mesa. Bom dia a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui no 4º Simpósio da ANAGE. Primeiramente, quero agradecer a nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolini, por abraçar, né, as questões de combate a todo tipo de intolerância. Essa gestão tem esse princípio de combate à intolerância em todas as suas vertentes, sejam elas raciais, sejam elas religiosas. E eu fico muito feliz em ver uma plateia tão repleta de mulheres, porque nas religiões de matriz africana, as mulheres são o alicerce de toda estrutura. Então, eu fico muito feliz em ver essa plateia repleta de mulheres e eu tenho certeza que toda a comunidade entende a importância de cada uma de vocês, aprende com cada uma de vocês e é importante a presença de vocês nessa luta. Tá? Então, sejam muito bem-vindas e sintam-se representadas em todos os lugares e entendam a força que as mulheres têm para conseguirmos manter aí o equilíbrio, a equidade e direitos, né? Porque as mães, elas sempre
visam o melhor para os seus filhos e para as suas famílias. Já é um anseio, né? Então, está dentro de nós. Então, vocês representam isso. Então, parabéns à ANAGE, mais uma vez. Quero agradecer ao presidente, o Dr. Jihad Samur, pelo convite. É de extrema importância que a ANAGE esteja à frente desse combate, porque não há outra palavra, né? É um combate diário à intolerância. Eu fiz algumas pesquisas e não só religiões de matriz africana sofrem com a intolerância, as religiões islâmicas estão em segundo lugar. Então, nós vemos que essa violência generalizada atinge a todos, né? Então, quero agradecer também à doutora Késia pelo convite. É uma pessoa assim que vem conosco nas comissões, assim, é uma mulher combativa. Tenho certeza que representa muito bem as mulheres da ANAGE, as mulheres islâmicas. Então, quero parabenizá-la também. Obrigada. E agradecer mais uma vez o convite. Sem mais, nas religiões de matriz africana, nós iniciamos as nossas falas agradecendo e tomando a bênção. Eu vi que muitos de vocês, aliás, todos, exaltam muito a fé com coração. Nós também. Hoje, sexta-feira, para nós, é um dia de paz. É um dia em que a nossa religiosidade, ela solicita, ela clama por paz. Então, eu tomo a bênção dos meus mais velhos, dos meus mais novos, dentro da minha religiosidade, e peço a Deus e a Oxalá que cada um seja abençoado dentro das suas religiosidades. Para início, a promoção de políticas públicas de proteção de espaços religiosos é uma temática que precisa ser discutida não só em instituições como a OAB. Nós precisamos, sim, falar de política. Precisamos que... eu só vou quebrar um pouquinho o protocolo, solicitar a doutora Simone que, por favor, venha compor a nossa mesa. Bom dia. Seja bem-vinda, doutora Simone. Uma grande oportunidade. Retomando, o Brasil é um país profundamente religioso. Em 2021 foi feito uma pesquisa, um relatório, na verdade, de liberdade religiosa no mundo, e apenas 2,7% da população se considera agnóstica, ou seja, nós somos mais do que 99% religiosos, né? Então, há, sim, uma preocupação muito grande em relação a conseguirmos fazer com que todos se sintam seguros, porque os templos religiosos, eles têm que ter essa propriedade de segurança, de trazer a segurança aos seus fiéis, e é um local que você ao entrar, você se reencontra consigo. É um local de paz, é um local de reflexão, é um local de clamor, é um local de esperança. Não pode ser considerado um local em que você corra riscos. Então, a partir do momento que você vê muitos templos, isso são vários. Eu fiz uma pesquisa, nós tivemos, em 2022, até agora, muitos templos religiosos de matriz africana incendiados. Nós tivemos também Mesquita, no Paraná. Nós tivemos, há pouco tempo, uma igreja católica, em que as suas imagens foram quebradas. Ou seja, a violência ela está de uma forma que ela não está direcionada a um culto específico. Claro que religiões de matriz africana sofrem, está no ranking, está no topo, mas nós vemos que essa violência está atingindo a todos. E
nós vemos crescente esse tipo de ato, e não é porque nós não temos leis, nós temos sim. Ela só precisa, a meu ver, a Constituição não é o suficiente para combater essa violência, para trazer esse... o doutor Gerardo falou muito bem sobre respeito, incutar nas pessoas que há a obrigatoriedade do respeito mútuo. E, caso não haja, cometendo crime, vai haver uma punibilidade, sim. Então, falta esse plus de entenderem que, ao depedrar um templo religioso, ao incendiar, as mulheres islâmicas, elas sofrem muito com a intolerância religiosa, sofrem muito. As mulheres de matriz africana também sofrem por conta das vestes, porque os homens, eles não demonstram, você não olha para o doutor Jihad Samur e fala, ele é de determinada religião, mas as mulheres, sim, porque faz parte do nosso dia a dia as nossas vestes, as nossas contas, os nossos turbantes. E, assim, as mulheres, elas estão à frente, elas estão muito mais vulnerabilizadas a sofrerem esse tipo de violência. Então, a necessidade de... A OAB, ela não faz nenhum tipo de proselitismo, porém, a OAB tem um papel muito importante em trazer a conscientização de, uma vez cometido o crime, a necessidade da punição. Só assim, infelizmente, é que alguns casos tomam notoriedade. Poucos casos eu vi de denúncias realizadas por violências ou violações contra mesquitas, contra as mulheres islâmicas, mas há muito mais denúncias contra religiões espíritas de matriz africana. E por quê? Porque ainda assim há o medo de ir até esses órgãos, fazer a denúncia e não serem tratados. As mesquitas, as igrejas, todo tipo de templo religioso também acabam não denunciando, ou porque acreditam que não vai haver um tipo de punição necessária, vai ficar por isso mesmo, ou por medo de sofrer mais um tipo de violação dentro da instituição que deveria protegê-las. Então, assim, há a necessidade da conscientização das nossas comunidades religiosas. A ANAGE tem esse papel, os terreiros de candomblé têm esse papel de trazer a informação para suas comunidades. A ANAGE, por ser uma associação de juristas, ele já leva para a sua comunidade todo tipo de informação sobre direitos e deveres. O candomblé não tem isso. As religiões de matriz africana têm algumas associações, mas a informação não chega a todos. Então, ainda há uma deficiência muito grande em relação a nos entendermos enquanto o nosso papel de juristas dentro de uma sociedade. Outra questão que eu levantei também, em 2020 foram registrados 243 denúncias de violações religiosas. 2021, 571 denúncias. Isso que chegaram a ser denúncias, fora o que não chegaram. Então, assim, olha o crescente. Então, os casos realmente estão crescendo. Há pouco, nós tivemos as eleições em que a pauta religiosa foi utilizada como um instrumento de violações de direitos, como se o Brasil ele tivesse apenas um caminho, uma vertente religiosa, e não, nós somos diversos. É um país laico.
Então, assim, isso também teve um crescente discurso de ódio. Então, muitas outras religiosidades se calaram, se fecharam, por medo do que viria. Mas nós não podemos, porque nós temos leis, né? Nós temos direitos. Então, quando eu digo que religiosidade precisa, sim, conversar com políticas públicas, é para se manter a garantia do direito fundamental de exercê-la. Está na Constituição. Infelizmente, apenas a Constituição não tem a força para que possamos exercê-la da melhor forma. Então, nós temos a Lei 10.639 de 2003, que traz traz obrigatoriedade do ensino histórico-cultural afro-brasileiro, e não é aplicado. Só que essa lei ela não precisaria apenas ser para as religiões de matriz, a cultura afro-brasileira. Há muita desinformação em relação às outras culturas. Isso dentro da diversidade que o Brasil tem. Então, essa mesma lei ela poderia abranger a todos, não apenas as religiões de matriz africana, ou a cultura de matriz africana, ou a história de matriz afro-brasileira, mas ela poderia, sim, levar para as escolas a cultura dos judeus, a cultura dos chineses, a cultura de tantos outros países, por que não? Então, assim, a gente tenta incutir apenas em uma lei, uma direção, sendo que nós temos várias. Então, assim, particularmente, não funciona, não vai funcionar, enquanto não entender que nós somos plurais. Então, a criança, dentro da escola, ela já tem que entender essa diversidade de cultura, a diversidade de religiosidades, para que, lá na frente, não tenhamos essa crescente violência, essa crescente intolerância àquilo que não faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, eu não preciso seguir as diretrizes de religiões A, B ou C. Eu preciso seguir a minha fé, mas entender e respeitar, sim, a fé alheia. Ou a nenhum tipo de culto. Os agnósticos, eles também têm os direitos deles em não ter professado nenhum tipo de fé. E nós precisamos entender isso. Temos também a Lei 17.346, de 21, que regulamenta o livre direito de crença, proibindo qualquer interferência ou impedimento em realizações de cerimônias, que prevê multa, dependendo do tipo da intolerância, e também fala sobre a educação. Eu acredito muito na educação como um modo de mudança, na verdade, da sociedade. Apesar de termos, sim, que alterar a punibilidade, porque nós somos seres conscientes, então, claro, desde pequenininho, a mãe ensina, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, nós temos que levar isso para a vida. Nós temos que entender que, cometido o crime, uma vez cometido o crime, será punido. Intolerância religiosa é crime. Racismo religioso é crime. E a punibilidade ela precisa existir para que outros, infelizmente, é uma fala que não deveria ser o nosso cotidiano, mas precisaria, sim, que essa punibilidade sirva de exemplo para que outros digam, olha, melhor não seguir esse caminho. Lembra lá atrás, quando a mãe dizia, não faça isso, porque a consequência é aquilo? É a mesma coisa. Então, a punibilidade precisa existir como um exemplo, infelizmente, para que outros vejam e não cometam o mesmo crime.
Os templos religiosos todos, eles precisam serem tratados como patrimônios públicos e tratados de forma agora nós temos, né, a isenção tributária, mas precisa haver, sim, políticas públicas de incentivo à cultura dentro desses templos religiosos, para que a sociedade num todo tire os estereótipos, quebrem os estereótipos, quebrem o preconceito de, dentro de uma mesquita, eu não sou bem-vinda, porque eu sou de religião de matriz africana. Esse painel diz muito ao contrário, que todos são bem-vindos dentro de uma mesquita, que todos são bem-vindos dentro de um templo de religião de matriz africana, que todos são bem-vindos dentro de uma igreja católica ou uma outra igreja batista, enfim. Então, todos precisam entender que são bem-vindos. Acredito que esse é o ponto fundamental. Eu gostaria de, a princípio, eu vim para trazer algumas reflexões, algumas provocações, dizer que a OAB ela está, sim, trabalhando. Nós temos esse papel de ir aonde as violações estão sendo cometidas, para que possamos solicitar medidas assim um pouco mais que tragam um pouco mais de efetividade, né? Não que saiam do papel e tragam efetividade a todos, não apenas as religiões A, B ou C, mas a todos, porque sem a sociedade não há religião, e sem religião não há sociedade. Seria deixar a todos aqui sem se inserir, sem se entender como parte de um todo. Trazer equilíbrio, nós buscamos na religião um equilíbrio pessoal, um equilíbrio social. Então, hoje eu só vim trazer esses apontamentos e quero agradecer novamente a ANAGE. Conte com a OAB, conte conosco para que possamos levar esse simpósio, não só aqui na OAB, não só dentro da ANAGE, mas levar a ANAGE para o país. Eu acho muito importante isso, e que vocês continuem, sim, fazendo mesas plurais, que vocês continuem abrindo a porta de vocês para o conhecimento. Nós estamos nos conhecendo e vocês nos conhecendo. Então, é muito importante esse papel para que possamos quebrar aí alguns estereótipos, quebrar preconceitos e levar realmente o direito a todos. E, mais uma vez, parabenizo as mulheres que estão aqui. Não tenho como... Presidente, o senhor me perdoe, mas as mulheres, na minha religião, elas são muito importantes. E hoje elas estão em maioria aqui. Nossa, também. Que ótimo! Parabéns, doutora Cris, pela fala. É muito importante, né, nessa mesa que a gente está aqui, sobre políticas públicas, nós falarmos sobre a importância das denúncias, né? As mulheres muçulmanas, elas sofrem muito com a intolerância religiosa, mas, muitas das vezes, nós, por acharmos que não vai acontecer nada, tanta impunidade, e aí nós não denunciamos. E, na fala da doutora Cris, a gente teve essa importância, né, foi demonstrada sobre a importância da denúncia, porque mesmo que, vamos dizer, no final não aconteça nada, ela gera dados, e são esses dados que são tão importantes para que a gente possa, através deles, promover políticas públicas que possam assegurar a comunidade como um todo. Então, a mulher muçulmana, quando ela tem medo, ou quando ela está passando alguma situação nos aeroportos, quando a mulher muçulmana vai tirar o documento e tem qualquer situação na hora da emissão dos documentos com o hijab, quando a mulher muçulmana ela vai prestar concurso público e ela
tem alguma situação na hora lá com os fiscais, é importante que a gente relate isso, é importante que a gente traga. E também as situações do cotidiano, né? A gente não pode relevar, a gente tem que denunciar. É importante para a criação de dados, é importante para que a gente movimente a máquina pública. Como eu disse no início, o direito ele é fomentado através das relações sociais. Primeiro, a gente passa pela situação, infelizmente, e depois a gente cobra uma solução do poder público, do Estado, para que resolva essa situação. É isso. Vou passar para a doutora Mar, que eu esqueci, né, gente, para ler o currículo da doutora Cris e também ler o currículo da doutora Simone e passar a fala para a doutora Simone. Antes de eu ler o currículo, eu gostaria de agradecer a presença do pastor sênior da Igreja Habitar, Leandro Rodrigues de Souza, e também de agradecer a presença, do Dr. Omar Tarra, que ele é membro fundador da ANAGE e advogado. E agora eu passo a ler o currículo das palestrantes. Primeiro, a doutora Cristiane Natasha, que já palestrou aqui para a gente, ela é advogada, especialista em licitações públicas, coordenadora-geral da Comissão Especial de Liberdade Religiosa, OAB São Paulo, presidente da Comissão de Igualdade Racial, OAB Lapa, e a Lorixá Noile AC Ozundaió. Eu li certo, doutora? Ile Axé Oxundaió. Só para que todos saibam que é Ile Axé Oxundaió, é uma frase em Yorubá e diz a casa da Oxum que traz a felicidade. Oxum é um orixá da água, é um orixá da cachoeira e que traz a felicidade. Esse é o nome da minha casa. Obrigada, doutora. E agora passo a ler o currículo da doutora Simone Henrique. Ela é advogada, especialista em compliance pelo IBCCRIM, e Universidade de Coimbra, doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela USP. Doutora? Bom dia para todas as pessoas presentes na Casa da Cidadania e dos Direitos Fundamentais, e mais ainda da democracia, que foi restabelecida. Porque não é mais uma questão de direita ou esquerda, a gente estava diante da democracia ou da barbárie. Bom, em primeiro plano, eu quero agradecer na pessoa da doutora Késia o generoso convite para falar aqui no seminário da ANAGE. E quero também agradecer por ter a oportunidade de ouvir a doutora Cristiane Natasha. Muito agradecida, doutora. Minha admiração e meu respeito. Bom, eu fui convidada para falar nessa mesa para substituir uma colega advogada que eu tenho grande apreço e admiração, que é a doutora Marilis Costa. Então, quer dizer que o meu desafio vai ser muito grande, porque a doutora Marilis Costa é luminosa. Então, eu vou contar com a compreensão extremada de vocês todas e todes. E todos também. Tá certo? Feito esse combinado? Ai, como é bom negociar com vocês. Bom, para falar de políticas públicas e direito à liberdade religiosa, eu tomei a liberdade de fazer um recorte. E no meu recorte eu tenho que falar sobre a liberdade de expressão religiosa nos espaços político-partidários de poder e decisão. Aí eu estou vislumbrando com vocês, minhas amigas e meus amigos, e amigues, a nossa mais recente eleição. E nesse horizonte nós percebemos o avanço da bancada dita religiosa. Nada contra, tá? Uma vez que nós estamos numa democracia e a necessidade da diversidade, da pluralidade e da representatividade de todos os grupos, todos os segmentos nos espaços de poder e decisão, em especial no poder legislativo. Mas há um porém. Quando um parlamentar se candidata
como representante de um determinado segmento, é eleito, é eleita, precisa, como dizem no futebol, virar a chavinha. Uma vez que ele ou ela não serão mais representantes apenas daquele segmento. Serão parlamentares que representarão toda a população brasileira. E na ocasião de debate e formulação de políticas públicas, deverão contemplar toda a cidadania brasileira, na sua pluralidade e diversidade. Esse é o desafio da nossa democracia. Representar a maioria, por óbvio, porque o nosso sistema é majoritário nas eleições do executivo e proporcional nas eleições do legislativo, mas, ao mesmo tempo, as minorias precisam ser respeitadas. Um exemplo do respeito às minorias no parlamento é a estruturação das comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito são um instrumento da minoria parlamentar, da minoria política, para o controle das ações da maioria e seus aliados e aliadas. Mas isso é direito constitucional, né, Simone? É. Mas como todo mundo hoje em dia conhece o direito constitucional, as pessoas conhecem a formação do Supremo mais do que a escalação da seleção brasileira. Eu não sei a escalação da seleção brasileira. E eu desafio qualquer uma aqui a declinar os titulares e os reservas da seleção masculina de futebol brasileiro. Eu nem vou falar da escalação da seleção feminina para não constranger ninguém. Mas da composição do Supremo Tribunal Federal, todo mundo conhece. E tem até os seus candidatos favoritos para a próxima vaga, no próximo ciclo. Que eu estou sabendo que tem. Já tem banca de apostas. Eu tenho a minha candidata. Em off eu posso dividir. Mas, retomando, o que nós precisamos nos atentar é que a liberdade de expressão religiosa no Brasil, assim como o conceito de democracia, é muito jovem. Os nossos períodos de paz democrática também são muito pequenos. Nossa Constituição brasileira tem somente 34 anos. Ou seja, eu sou mais velha que a nossa Constituição. Nós estamos diante de civilizações que já superaram esses temas, já muito. Mas como o Brasil não é para amadores nem para amadoras, é com essa matéria-prima que a gente tem que lidar. Uma democracia jovem, pujante, desafiadora, um país continental, um país marcado por violência estrutural, porque acredito que ninguém mais aqui ainda acredita no descobrimento do Brasil. E também não acredita na democracia racial. O Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro, prova que a democracia racial não existiu. E quem não conhece o Cais do Valongo, na próxima visita à cidade maravilhosa, por favor, visite. Assim como, quando estiver aqui, na capital paulista, visite o território afro-indígena do Memorial dos Aflitos e a Capela dos Aflitos, porque o bairro da Liberdade, antes de ser um bairro oriental, era um território afro-indígena. E mais do que isso, se você gosta de manifestações culturais do bairro do Bexiga, como a culinária italiana, por óbvio, visite também o sítio arqueológico Saracura Vai-Vai.
temas necessários. Não são temas politicamente corretos. São temas que nos formam enquanto povo. Porque se nós decidimos sermos civilizados, se nós abraçamos um projeto de desenvolvimento que é democrático e é pautado em direitos fundamentais, nós precisamos acolher a todos. E acolher a todos é dar um passo para trás, reconhecermos os nossos privilégios. E o que a gente faz com os nossos privilégios? A gente contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade? Ou a gente se encastela mais uma vez? Esse é o desafio posto. Já avançamos muito. O fato de estarmos aqui, na Casa da Cidadania e da Democracia, num evento da ANAGE, já mostra o quanto avançamos. Eu só sinto mesmo, por essa plateia estar tão vazia. Um tema dessa importância, num país campeão de violência religiosa, as pessoas não se atentaram. Nós estamos aqui falando de liberdade. Ou será que a liberdade é apenas a dos outros? Aqui nós estamos falando de democracia, porque o nosso Estado é laico, não ateu. Num Estado laico, todas e todos e todes podem professar a sua crença livremente. Não podem ser tolhidos no exercício dos seus direitos fundamentais por expressarem a sua crença. Não falamos tanto de liberdades? Não se advoga até o direito de andar com arma de fogo em nome da liberdade? Que para mim, respeitosamente, é um descrédito às forças de segurança, não é? Fica aí mais um desafio. Bom, eu acho que eu já me estendi no tempo, porque acredito que o mais interessante aqui é a troca de ideias. Eu não vim trazer fórmula pronta, como diz o... Aí eu vou pedir licença para fazer uma citação. Como diz o professor Carlos Auri, eu vim trazer inquietações. Não trouxe resposta para nada. Porque as respostas simples para problemas complexos me causam muita estranheza. Muito agradecida, estou pronta para os debates. Muito obrigada, doutora Simone, por essa aula, né, de Direito Constitucional. Por trazer a importância, né, a relevância da gente debater esses temas e conectar a nossa realidade com o direito constitucional. Porque quando nós passamos as situações do dia a dia, vamos vivenciando, a gente, às vezes, não conecta o quão essas relações elas estão ligadas com o direito constitucional e o quão é importante a gente ter acesso a esse conhecimento para que a gente possa reivindicar cada um dentro do que acredita que é bom, do que acredita que é necessário para o futuro da nossa nação. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente lutar pelo nosso direito. Sem prolongar mais, eu vou passar para a doutora Marla o currículo da nossa próxima palestrante, que é a doutora Ana Lívia, que chegou aqui agora e vai falar para a gente um pouquinho também. Antes de ler o currículo da doutora Ana, gostaria de agradecer a presença do doutor Ibrahim Hamoud, que é advogado muçulmano aqui de São Paulo. Doutora Ana Lívia Ribeiro é advogada com mais de 10 anos de atuação em direito imobiliário,
mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, graduada em Direito pela PUC São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo no triênio 2022-2024 e autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Doutora, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Peço desculpas pelo atraso, mas tivemos aí alguns percalços para chegar até aqui. Primeiro momento, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite à ANAGE, faço isso na pessoa da doutora Késia. É uma honra e uma alegria estar aqui dialogando com vocês, e como a doutora Simone bem colocou, né, nós estamos aqui na Casa da Advocacia, da Democracia, da Cidadania, então é algo muito importante termos um evento como esse acontecendo aqui. Também gostaria de saudar a doutora Cristiane e a doutora Simone, e dizer que muito me honra compor a mesa com as doutoras. Bom, dentro dessa discussão que nós estamos tendo aqui, né, pensando na perspectiva da liberdade religiosa, a liberdade de crença e dos espaços religiosos, eu gostaria de propor algumas reflexões relacionadas mesmo à perspectiva do território em si, né, que comunica bastante com a minha área de atuação e a minha área de pesquisa. Nesse sentido, nós identificamos que, seja no Brasil, enfim, seja no mundo, nós temos, quando pensamos em territórios, né, a construção de territórios e, especificamente, pensando nas cidades, é indissociável, né, a presença dos espaços religiosos no contexto das cidades. E, nesse sentido, nós sabemos que várias cidades, inclusive, se formaram ou circundavam, né, espaços religiosos. E, nesse sentido, é que nós temos que, enfim, né, o que eu gostaria de propor aqui é uma reflexão do quanto esses espaços religiosos, dentro dos contextos das cidades, e principalmente das cidades brasileiras, o quanto eles estão nessa perspectiva de pensarmos, né, na existência, né, dessa intolerância religiosa, o quanto eles estão expostos, eles não estão, enfim, protegidos, e nós temos aí manifestações, né, de depredação ou mesmo algum tipo de ameaça nesse sentido. Com certeza foi muito bem colocado aqui pela doutora Cristiane e pela doutora Simone, né, nós temos aí a defesa, né, a liberdade de crença e culto em espaços religiosos que está garantida na Constituição Federal. Contudo, a despeito disso, né, nós temos, e aí não é algo que só ocorre hoje em dia, nós temos aí um histórico disso, né, de discriminação pautada na origem religiosa, né? Então, a despeito de sermos um Estado laico, ainda que tenhamos um histórico específico, né, relacionado a uma religião específica, nosso Estado é laico, então nós temos aí a liberdade de termos no espaço da cidade, no espaço urbano, né, não só urbano ou rural, a possibilidade da construção de espaços religiosos diversos, né, de todas as religiões. Contudo, nós identificamos essa discriminação que é materializada a partir dessa intolerância, né, não só aos adeptos de uma religião específica, mas ao próprio espaço religioso. E nesse sentido, nós temos aqui no Brasil, não só, né, mas temos esse contexto relacionado às religiões de matriz africana, por uma questão histórica, nós bem sabemos, não só, também na perspectiva, né, do islamismo, nós temos manifestações, né, que partem muito de uma
perspectiva de desconhecimento, né, e suposição de comportamentos e de atitudes, ligação com atos que não dizem respeito à religião em si, àqueles que a praticam, e isso acaba reverberando no próprio espaço, né, no próprio espaço religioso e nesse espaço da cidade. Nessa perspectiva também, nós podemos pensar, né, na vivência, na experiência de cidade que todos nós temos, nos deslocamentos que nós fazemos, né, e aí pensando no espaço urbano, pensando na mobilidade urbana, o quanto isso também pode marcar a nossa experiência de cidade, né, a depender da crença que professamos, o quanto isso impacta no nosso deslocamento, em como somos recebidos e como nos acabamos fazendo essa vivência de cidade, né? Então, quando a gente pensa no espaço urbano, nós estamos atrelados não só ao exercício, né, da fé e da crença a partir dos cultos religiosos, mas também esse deslocamento que nós fazemos na cidade e a partir aí da exteriorização de sinais, né, que demonstram a nossa religião e a nossa fé, e o quanto como isso é visto nesses espaços, né, e como isso é visto nesse deslocamento. Nós sabemos, e temos aí pesquisas relacionadas a isso, né, que cada pessoa tem uma experiência diferente de cidade, e a cidade pode ser inclusiva ou não. Nessa perspectiva, enquanto mulheres, nós sabemos dos desafios que as cidades nos colocam, né? Nesse sentido de, enfim, ruas escuras, sabermos que determinados locais, a depender do horário, não é recomendado para ninguém, muito menos para as mulheres. A perspectiva do próprio deslocamento em relação às calçadas, né, em relação às crianças, aos idosos. Então, entendo que, quando nós pensamos no direito à cidade, que tem um conceito de ser um espaço democrático, nós também precisamos trazer para a discussão essa perspectiva relacionada ao espaço religioso, né, aos espaços religiosos, aos espaços de culto, né, como eles são tratados, né, como a possibilitar a proteção desses espaços, né, que tenham sem prejuízo do caráter de sacralidade que tem para determinadas pessoas, é uma garantia constitucional que tem que ser exteriorizada também na proteção do próprio espaço religioso. E nesse sentido que o direito à cidade também precisa garantir o exercício, né, da livre, né, da liberdade, da crença e do exercício. E nós sabemos que, em alguns territórios aqui no país, nós temos, até por uma ausência da presença estatal, nós temos um contexto de perseguição, né, por uma perspectiva de professar uma determinada crença, uma determinada fé. E, nesse sentido, o Estado, pela ausência dele, ele não consegue garantir o exercício pleno, né, dessa liberdade religiosa, que nós podemos entender, né, como um exercício da própria cidadania, porque a liberdade religiosa ela integra o sentido de cidadania que nós temos na própria Constituição. Então, um dos desafios que nós precisamos também pensar quando pensamos na vivência de cidade, no direito à cidade e nos espaços religiosos, na verdade, é inserir essa discussão também
dos espaços religiosos na perspectiva de quando nós pensamos, né, numa experiência melhor de cidade, numa cidade mais inclusiva, né? E nesse sentido, acredito que a doutora Simone tenha tratado, né, porque eu peguei a parte final da fala dela. De fato, nós temos uma ideia, né, e um imaginário social brasileiro de que há, no caso, uma perspectiva de democracia racial e nesse sentido, podemos pensar na perspectiva de uma democracia em relação a todas as religiões, né, e todas as crenças. Isso é colocado muito no Brasil e é vendido muito para fora do Brasil. Contudo, nós bem sabemos que temos diariamente situações de intolerância religiosa. E como falamos na perspectiva racial, que existem conflitos raciais no Brasil há muito tempo, em decorrência de uma falta de, né, no pós-abolição, de uma falta de integração racial, nós podemos traçar essa análise, entendendo que nós também temos aí conflitos nessa perspectiva envolvendo as religiões, né, e a nossa fé e a nossa crença. A despeito de termos uma legislação, né, a nossa a legislação mais importante, que é a Constituição Federal, temos legislações né, também estaduais. Aqui no Estado de São Paulo temos uma legislação específica em relação à intolerância religiosa. Nós sabemos que diariamente existem conflitos, né, ligados, atrelados a esse tema, ocorrendo nos espaços, nos espaços sociais, né, nas relações sociais, e isso também acaba repercutindo no próprio espaço urbano, pensando nos espaços religiosos. O desafio que fica é trazer isso para a discussão, porque, pelo que eu tenho conhecimento, isso é pouquíssimo tratado em relação a pensarmos na cidade, né, na melhoria da cidade, numa cidade mais inclusiva, e aí eu falo cidade pensando em todas as cidades brasileiras, e trazer para a pauta a perspectiva de proteção dos espaços religiosos, né, a liberdade, poder concretizar a liberdade que já é garantida constitucionalmente. Bom, acredito que isso era o que eu tinha para falar inicialmente. Eu espero ter agregado aqui e reitero a minha alegria de estar com vocês. Obrigada, doutora Ana Lívia. A gente pensar sobre a importância do direito às cidades, né, e o acesso, né, a esse direito, e, sobretudo, sobre a função social da propriedade. Quando a gente trata sobre o uso dos espaços religiosos, a gente fala sobre essa função social. Quando a gente pensa a comunidade, né, como um todo, não está... Somos nós, pessoas, né, que utilizamos aquele local, mas também a importância desse espaço para reuniões, a importância de estarmos ali e nos conectarmos, a importância que esse espaço tem, não só para adoração, atividades, né, de culto religioso, mas também a importância, por exemplo, no sentido familiar. Como esse espaço ele pode agregar a família, ele pode conectar as pessoas, e esse desenvolvimento social ele é importante. A importância é importante para a comunidade, né? Então, quando a gente olha isso, todo esse direito ele vem do direito constitucional. E quando a gente pensa em políticas públicas, a gente também pensa nesse sentido. Por quê? Porque se existem políticas públicas que garantem a manutenção desse espaço, políticas que vão melhorar o entorno desse espaço, né, para acessibilidade, para que as pessoas possam, a segurança, como a doutora Lívia falou, e
que acontece também que, normalmente, nós moramos próximo de onde frequentamos para atividades religiosas também. Então, como é que vai ficar, como vai se dar esse entorno, né, desse espaço? Tudo isso deve ser analisado em prol desse espaço de culto religioso. Então, é muito importante que a gente discuta, dentro de políticas públicas, o direito à liberdade religiosa, o direito constitucional e o direito imobiliário, que traz, né, a importância da função social da propriedade, do direito às cidades e de como a gente pode se relacionar com esses desdobramentos. Então, é muito importante o que a gente está fazendo aqui, falando, porque, às vezes, a gente pensa a liberdade religiosa, né, e aí a gente pensa o direito à liberdade de culto, a liberdade de expressão, a gente pensa sobre todas essas questões, mas a gente não pensa o quão é importante a gente falar também sobre os impactos do local de culto religioso e de como é importante a gente proteger, porque ele é sagrado para quem está vivenciando dentro da comunidade, né? E ele também é importante para o fomento dessa comunidade socialmente e de como nós vamos nos articular também socialmente. Não só na parte do culto, mas também na parte de lazer, na parte de convivência social, né? Como nós podemos pensar e nos articular enquanto comunidade. Acho que tudo fica a partir daquele espaço que nós ocupamos e que nos integramos socialmente. Então, eu vou passar, né, a palavra. Agradeço mais uma vez, doutora Ana Lívia, por trazer as pontuações, doutora Cristiane Natasha e doutora Simone Henrique, por fazer essas contribuições. E eu vou passar para as considerações finais. Na ordem de fala, doutora Cristiane, por favor. Bom, nós temos também que pensar que hoje os espaços de cultos religiosos, eles não são utilizados apenas para professar a nossa fé. Também são utilizados para uma organização política em prol da comunidade que vive em torno dos nossos templos religiosos. Isso eu digo todos, por quê? Em todos os templos, em sua grande maioria, são utilizados para ações sociais. Onde o Estado não consegue estar, tem um templo religioso ali, e que faz a vez do Estado em relação à educação, em relação à alimentação, em relação à orientação jurídica. Então, o papel do templo religioso vai além da educação religiosa. Tem um papel político também dentro da sua comunidade. Ele não agrega à comunidade apenas para a fé. Ele agrega à comunidade muitas necessidades onde o Estado não provê. Então, sim, é urgente que se entenda um templo religioso além da fé. Hoje, o templo religioso, sim, precisa desse tratamento de propriedade, precisa entender sobre direito imobiliário, direito econômico, porque dentro do templo também há necessidade de investimento para que possa melhorar a sua comunidade. Não é o melhorar o templo, é melhorar a comunidade em torno, melhorar os seus fiéis. Sempre há aquele fiel que precisa de uma assistência social, uma assistência psicológica, uma assistência médica. E o templo faz dessa vez. E deveria ser do Estado. E, por vezes, o Estado não chega, e o templo está lá. Então, essas são as minhas considerações finais, de que possamos, a partir desses simpósios, entendermos que os templos religiosos, todos, vão além da fé. Eles estão, hoje, em papéis de prover para a sociedade aquilo que, onde o Estado não consegue prover, o templo vai. Então, precisamos, sim, tratar questões jurídicas, políticas, porque o templo já faz isso. Precisa de investimento, precisa ser enxergado essas ações.
para que possamos efetivamente fazer com que cresçam cada vez mais a assistência à sociedade num todo. Mais uma vez eu agradeço a doutora Késia, doutor Girardi, a todos que nos acompanham presencialmente e também nos nossos canais. Agradeço à OAB pelo espaço. Passo a palavra para a doutora Késia. Muito obrigada, doutora Cristiane. Obrigada pela presença, obrigada pelas pontuações, porque é importante nós refletirmos todos os aspectos do direito e a gente também traz um pouco do nosso lugar de fala, né? Quando eu falo enquanto mulher muçulmana e o meu lugar de fala, ele transparece também, porque é a minha vivência enquanto religiosidade. Então, é muito importante que a gente ocupe os espaços e trate sobre o direito à liberdade religiosa, mas não é porque a gente está falando sobre esse direito que a gente deixa de transparecer a nossa crença, né? Nós temos que aprender a convivermos, né, em união, compartilhar o espaço, respeitarmos uns aos outros e, a partir desse respeito mútuo, a gente coexistir, né, nos espaços e, sobretudo, permanecer no combate, né, porque essa atitude combativa, né, essa atitude da gente lutar e não deixar passar despercebido qualquer ato de intolerância religiosa. É muito importante, né? É sempre importante a gente frisar e trazer que temos que denunciar, temos que combater. Esse trabalho é em conjunto, é o trabalho de cada um. É da gente que atua com o direito, é das pessoas que estão no dia a dia, no cotidiano, vivenciando práticas de intolerância religiosa. Às vezes não é nem com a gente, mas se a gente vê acontecer com alguém, a gente ajuda, né? É esse fortalecimento enquanto comunidade. Se todos estiverem fortalecidos dentro da sua crença religiosa, nós teremos uma sociedade mais segura, né? Um direito mais seguro, porque onde todos podem compartilhar, né, dessa laicidade do Estado, né? Se todos podem compartilhar desse espaço plural, da mesma forma, nós podemos ter uma sociedade com uma maior equidade religiosa, uma maior equidade quanto ao direito, né, de culto e a liberdade de expressão como um todo também. Agora, doutora Simone, para as considerações finais. Bom, mais uma vez eu tenho que expressar a minha alegria e a minha gratidão por estar aqui, com essa mesa luminosa, ao lado de mulheres e advogadas que eu tenho grande apreço. Doutora Ana Lívia, eu sou sua fã, uma vez que você é uma best-seller. Quem não conhece a obra da doutora Ana Lívia, que trata de racismo estrutural e direito imobiliário, está em débito, precisa pagar, senão vai ter o nome negativado, tá? Só acho. Bom, doutora Cristiane Natasha, eu quero agradecer esse reencontro. Muito agradecida pela oportunidade de aprendizado e de diálogo. Doutora Késia, um prazer conhecê-la pessoalmente. Conversamos muito por mensagem e por rede social. Agora a gente se encontra, estamos juntas. Mas, para as considerações finais, eu quero lembrar do dia 21 de janeiro, que é o dia de combate à intolerância religiosa. Um dia estruturado em memória da mãe Gilda, Ialorixá, da Bahia, e também ativista social, que foi alvo de uma série de ataques pessoais e também em relação à sua liberdade religiosa, sofreu um ataque cardíaco e veio a falecer. Seu terreiro e sua casa, bem como seus familiares, foram atacados verbal e materialmente. Os criminosos, porque assim foram considerados pelo Poder Judiciário,
foram punidos, mas os ataques às religiões de matriz africana, os ataques às mesquitas, continuam neste país, que é ainda considerado uma democracia racial e um país em que os conflitos religiosos inexistem. Essas são as minhas considerações. É importante nós falarmos sobre a importância do dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. É uma data que todos nós devemos utilizar, né, para combater e relembrar o que aconteceu com Mãe Gilda, falar que a intolerância religiosa mata. Então, é importante a gente trazer essa perspectiva e pensar que desculpa, gente, que o que aconteceu com ela poderia acontecer com qualquer um, né? Porque foi através dessa agressão de uma fatalidade. E eu penso, né, quando eu ouço sobre essa questão de Mãe Gilda, eu penso também sobre as mulheres muçulmanas, que passam diariamente com isso, né? A Mãe Gilda, ela sofreu um AVC, né? E eu me recordo que, quando eu passei no aeroporto, e caso de intolerância religiosa no aeroporto, a gente fica tão nervosa na hora, tão nervosa, entende? E então, por isso que eu digo que isso pode acontecer com qualquer um. Uma pessoa que já tem uma condição de saúde debilitada e passa, muitas das vezes, pode ser qual seja o grau da intolerância religiosa, mas se já tiver a saúde fragilizada, é a gota d'água, é o ponto final. Então, é muito importante a gente relembrar, né, e trabalhar nesse dia para que a gente possa conseguir, aqui no Brasil, o direito à liberdade religiosa como algo efetivo. Nós temos leis de proteção, nós temos os direitos constitucionais garantidos, mas, na efetividade, isso ocorre? Então, essa é a luta, né, da comunidade islâmica, essa é a luta da ANAGE, de correr atrás desses direitos e fazer valer os nossos direitos. É muito importante a gente falar sobre isso nesse sentido, e trazer a importância dessa data nas nossas discussões, porque a gente que passa por preconceito, a gente tem que falar sobre eles em qualquer ambiente. A gente tem que trazer para as mesas de discussões, porque, muitas das vezes, tem pessoas que não passam por intolerância religiosa, né, ou não percebem que passam. Porque uma mulher muçulmana, quando ela está na rua e as pessoas perguntam assim, não está com calor, não? Ela já está passando por intolerância religiosa. O simples fato de perguntar. Nem toda intolerância religiosa é criminalizada, né? Como a gente trouxe essa discussão, a doutora Lívia falou sobre o direito imobiliário. A gente não percebe o que passou, por exemplo, a mesquita Hamza, né, quando foi despejada. A gente não percebe, né, porque não foi um ato de intolerância religiosa criminalizado, mas não quer dizer que não passou por intolerância religiosa, por exemplo, pela especulação imobiliária. Então, a gente tem que estudar para poder nos apropriarmos desse direito e corrermos atrás na luta. É muito importante que a gente faça esse esforço, porque ele é um esforço coletivo. Ele não depende apenas, né, da individualidade. Juntos, né, naquele ditado, sendo bem clichê, juntos somos mais fortes. E esses juntos somos mais fortes somos nós, muçulmanos, as pessoas de religiões de terreiro, os católicos, o pessoal de espírita, o pessoal que trabalha, judeus, qualquer credo, qualquer religião, todos juntos evangélicos, todos nós juntos, todos juntos somos mais fortes nessa luta, nesse combate à intolerância religiosa. Doutora Lívia. Bom, novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui e debater esse assunto tão importante. E, para as considerações finais, eu gostaria de pegar, enfim, alguns ganchos do que vocês trataram aqui nesse momento final. De fato,
nós temos essa dificuldade, né, de visualizar essas perspectivas de discriminação, né, pensando na intolerância religiosa, que não são diretas, né? Então, assim como a perspectiva do racismo, dentro da intolerância religiosa, nós temos as discriminações que nós podemos caracterizar como indiretas, né? Então, nesse sentido, precisamos entender que há uma sutileza no ato em si, que, por vezes, dificulta a percepção do que está acontecendo. Além de dificultar a percepção, também dificulta a materialização disso para uma efetiva punição, enfim, e responsabilização. Nesse sentido, os episódios que a doutora Kézia apontou muito bem colocam, né, exemplos de discriminação indiretas e sutilezas, né, não há uma ofensa direta, mas isso repercute, né, então, esse exemplo também relacionado à especulação imobiliária é algo muito importante a se pensar, porque nos evidencia, né, uma realidade que está presente no imaginário social, de que há religiões mais importantes ou menos importantes, mais conhecidas ou menos conhecidas, e que determinado espaço religioso é mais relevante do que outro, né? Como se houvesse uma hierarquia em relação às religiões, né? Então, nesse sentido, essa perspectiva da intolerância religiosa, né, e o desrespeito à liberdade religiosa que nós temos, ela acaba permitindo que nós façamos uma analogia com a perspectiva racial que nós temos aqui no país, né, de haver e isso no imaginário, né, social brasileiro, de que existe uma hierarquia aí, como se houvesse, como eu disse, uma religião mais importante ou menos importante em relação, né, analogia fazendo como se existisse uma perspectiva racial mais importante ou menos importante. E, nesse sentido, entendo que a perspectiva de combater essa realidade, ela começa a partir do conhecimento, né? O que nós estamos fazendo aqui, a partir do debate, do conhecimento, de estar aberto para entender realidades que são diversas e sempre partindo do respeito, né? E da oitiva. Eu acho que a gente tem que primeiro ouvir, entender, e não já, enfim, né, saindo com opiniões formadas e equivocadas. Então, nesse sentido, eu acho que o combate ele começa a partir disso que nós estamos fazendo aqui, né, disso que a ANAGE tem feito, de disseminar o conhecimento para toda a comunidade, e aí eu digo comunidade brasileira, né, independentemente da sua religião, do que ocorre, né, em relação à comunidade islâmica, e pregando o respeito que nós temos que ter e a garantia desse direito constitucional. E, por fim, eu até gostaria de trazer uma colocação que a doutora Kézia me fez já há um tempo, né, o quanto essa perspectiva das mulheres muçulmanas também acaba impactando o próprio exercício da profissão, né? Então, quanto isso também traz o debate, traz mais relevância para o debate de estarmos fazendo esse debate na OAB, certo? Enquanto profissionais do direito, que temos que ter garantido o nosso exercício de profissão, que envolve a defesa de outras pessoas, do interesse de outras pessoas, e o quanto isso precisa ser garantido independentemente da fé que professamos, da religião que temos, enfim, de como nos autodeclaramos na perspectiva racial e também na perspectiva de gênero, certo? Então, o quanto nós precisamos tratar desses assuntos para que nós possamos mudar essa
realidade que, infelizmente, não é uma realidade de, enfim, harmonia, né? Nós temos aí muitos conflitos e eles precisam ser tratados. Então, é muito importante trazer essa discussão aqui para a OAB. Novamente, muito obrigada pela oportunidade de participar desse debate aqui. Aprendi muito e fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, doutoras. Eu vou quebrar o protocolo mais uma vez, mas dessa vez é para dizer que eu, enquanto mulher muçulmana, é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, gente, de estar aqui. Eu também sou advogada, sou de Foz do Iguaçu, Paraná, e estar aqui hoje é surreal. Eu estou muito feliz, juro para você. Chego, eu estou emocionada, estou segurando o choro, mas vamos lá, que a gente tem que continuar o evento. Caso vocês tenham perguntas, está aberto, tá? Para o pessoal que está online, caso vocês queiram fazer perguntas, podem fazer também, que eu estou acompanhando o chat, tá? Antes de passar para as perguntas, eu gostaria de agradecer. Só um pouquinho, por favor. Gostaria de agradecer a presença da doutora Aisha Catarina, advogada, que veio diretamente da Argentina para o evento e levar o trabalho realizado pela ENAGE para a Argentina. E eu espero, do fundo do meu coração, que possamos também criar uma ENAGE na Argentina e fortalecer a comunidade em toda a América Latina. Agradecemos também a participação, que está aqui presente, a doutora Amira Hindi, psicóloga, representando a Psicoislam. E está aberto para perguntas. Pode perguntar. Gente, não temos microfone, então vou pedir que venham aqui pertinho. Daqui a pouco acho que eles trazem o microfone para a gente. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Motumbá para quem é de Motumbá. Salam aleikum para quem é de Salam aleikum. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse evento, porque eu participo da Ordem há alguns anos, e eu cheguei na seccional por conta de uma situação de intolerância religiosa que o meu Ilê sofreu por parte de uma comunidade católica. E hoje, né, vendo aqui a força da ANAGE, dentro dessa temática constitucional, eu gostaria que fosse encampada uma campanha, porque durante essa semana nós tivemos a realização do primeiro Congresso da Advocacia Negra, e desse congresso saiu um enunciado sobre a questão constitucional da imprescritibilidade constitucional do racismo. Veja que, tecnicamente, para se classificar um crime, é necessário ter uma ação, um verbo. O racismo, infelizmente, não é um verbo, mas o crime de racismo acontece. Então, tecnicamente, fica difícil essa aplicação lá na frente de trabalho, né, na delegacia. Então, infelizmente, a gente nunca tem alcançado esse preceito constitucional. Então, eu gostaria que a representatividade, a força da ANAGE somasse a essa força desse enunciado da CIR, para que, efetivamente, a gente tenha essa questão constitucional garantida. E aí peço que as doutoras, que, enquanto especialistas, comentem, né, se é válida essa proposta. Parabéns pelo evento. Obrigada. Amanda Amorim, advogada. Muito agradecida, doutora Amanda. Quero cumprimentar essa casa na pessoa. Na pessoa do doutor Irapuan Santana, presidente da Comissão de Igualdade Racial, por essa iniciativa, que é valorosa, mas, ao mesmo tempo, é desafiadora, uma vez que, ao mesmo tempo que nós vivemos o superencarceramento da população jovem negra no Brasil, nós nos socorremos do direito penal para criminalizar a mazela que estrutura todas as nossas relações sociais, que é o racismo. Nós estamos diante de uma encruzilhada. Ou bem nós fortalecemos
os mecanismos punitivos para extirpar essa mazela, que não é uma invenção das pessoas negras. O crime de racismo é um tema que precisa ser estudado e enfrentado pelas pessoas não negras. Uma vez que nós estamos no mês de novembro, o mês da paciência negra, eu quero exortar as pessoas não negras a estudarem mais sobre relações raciais e, de preferência, que convidem as pessoas negras para tratarem de temas técnicos, uma vez que elas são extremamente técnicas e competentes, durante todo o ano, e que elas sejam bem remuneradas por isso. Porque o sistema que nós vivemos aqui no Brasil, para surpresa de muitos e muitas, é o capitalista. Pois não, por favor, toda contribuição respeitosa é bem-vinda. Na verdade, tem um tempo só para mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Pode comentar. Salam aleikum, bom dia. Meu nome é Ibrahim Hamoud. Na minha modesta opinião, o que acontece com a humanidade de um modo geral, e carreado com o que a senhora falou aqui sobre os não negros tomarem para si a responsabilidade de emancipar de fato toda a espécie humana, fazer com que todos se enxerguem como iguais, ela vem não só também do capitalismo, mas também da hipocrisia do Ocidente, quando quer reduzir, por exemplo, questões de não discutir política e religião, reduzindo-as a futebol ou questões de gosto pessoal, amparada e alicerçada por uma máxima do racismo, que, na minha opinião, é aquela do povo escolhido. Para quem entende o que eu estou falando, poucas palavras são o suficiente. A máxima do racismo está naquela lógica de que existe povo escolhido, e quem acaba sendo levado a concordar com isso, dá amparo e sustentabilidade para o racismo que existe e vai continuar existindo enquanto essa máxima existir. Obrigado. Obrigada. Quer falar? Tem a palavra, doutora, pode falar. Só para complementar o que a doutora Amanda acabou de solicitar, enquanto coordenadora geral, eu convido, sim, acho muito válido que possamos somar forças entre essas instituições, OAB, ANAGE, CIR, a Comissão de Liberdade Religiosa, Comissão de Direito Imobiliário, Comissão de Direitos Humanos, para que possamos trazer propostas para a efetividade do combate à intolerância religiosa ampla. Então, doutora Amanda, sim, faremos, depois eu até converso com o doutor Gerard, para que possamos, e com o doutor Irapuã, a doutora Ana Lívia, a doutora Simone, a doutora Késia, para que possamos formar um núcleo de combate efetivo e que todas essas comissões, associações, possam, sim, ter voz e vez na pauta. Então, eu acredito muito que possamos, sim, propor, engrandecer o que já está posto e cobrar efetividade. Então, doutor Gerard, fica o convite para que possamos tratar dessas pautas em próximas reuniões, ou possa nascer aqui hoje um núcleo de combate à intolerância em sua amplitude. Obrigada a todos aqui presentes. Encerramos as palestras da parte da manhã. Agora nós iremos fazer a entrega dos certificados por ordem de palestra realizada. Eu convido o doutor Omar Tarra para realizar a entrega dos certificados e dos brindes às palestrantes.
O primeiro certificado é para a doutora Cristiane Natache. Convido agora a doutora Simone Henrique para receber o certificado e seu brinde. Enquanto eles tiram foto, gostaria de agradecer mais uma vez a Alia, que forneceu esses brindes para os nossos palestrantes. Convido agora a doutora Ana Lívia Ribeiro. Agradeço a todos aqui presentes. Agora sim, encerramos as palestras do período da manhã. Retornaremos às 14h. Obrigada.